E aí, manos e minas? Vocês estão bem? Espero que sim. Aqui é o Gojotoso, muito obrigado pelo apoio de todos vocês. Estou trazendo neste canal o resumo de uma nova obra. Essa é a história de um cara que era humano, mas após ser morto pelo Lorde Demônio, ele acabou reencarnando como um demônio. Deixem o like e se inscrevam no canal para termos mais obras novas como essa, e não se esqueça de ativar o sininho para sempre saber quando tem novidade. Agora, sem mais delongas, vamos começar a história. A história começa em um local iluminado, e diante dessa luz, vimos uma mulher de cabelos brancos e olhos púrpura. Essa é a princesa humana, Aoliangna. Ela, com uma expressão apaixonada, olha diretamente para um homem que está à sua frente, e diz: assim que derrotarmos o último rei demônio, teremos uma enorme celebração, para comemorar o fim da guerra, e o início da nossa vida juntos. Estarei ansiosamente esperando por você. Faremos uma grande festa de casamento, será inesquecível. Esse homem, loiro de olhos negros, é o guerreiro mais forte da humanidade, Chafeng-Liao. Ele, com a mesma expressão de apaixonado, responde: eu vou acabar com todos eles, logo logo, estarei ao seu lado, meu amor. Ele, com um grupo de guerreiros, foi até a caverna do nível máximo de dificuldade, e lá dentro, está o último rei demônio de rank SSS, Varshambugla. Com toda a sua confiança e determinação, ele foi diretamente para as linhas de frente, junto de seu grupo. Enquanto todos estavam distraindo os monstros, Feng-Liao atacou diretamente o rei demônio, e com sua espada, ele separou os braços do rei demônio de seu corpo. Guardando a sua espada, ele declara que este é o fim do rei demônio, afirmando que no final, a humanidade será vitoriosa. Porém, o rei demônio discorda. Você achou mesmo que seria tão fácil me derrotar? O rei demônio começa a se energizar, ficando cada vez maior, declarando que no seu último suspiro, ele vai levar o guerreiro mais forte da humanidade, e todo o seu exército com ele. De repente, aconteceu uma enorme explosão. Foi tão grande, que mesmo de muito longe, dava para ver o formato da explosão, como se fosse uma bomba nuclear, que cobria a maior parte do campo de batalha. Por um milagre, o guerreiro Feng-Liao conseguiu resistir à explosão, porém, estava muito fraco, à beira da morte. Foi nesse momento que uma tela brilhante apareceu, com uma mensagem. Parabéns ao usuário por adquirir tantas conquistas pelo bem da humanidade. Suas ações contribuíram para a prosperidade da raça humana. Como recompensa, você terá a chance de renascer. O usuário aceita renascer? Feng-Liao, muito enfraquecido, e sem muitas escolhas, aceitou a oferta do sistema, clicando no botão renascer, mas infelizmente, devido ao seu cansaço, ele acaba fechando os seus olhos. E após alguns minutos, ele os abre novamente, mostrando os seus olhos dourados. Surpreso, ele percebe que deu certo. Eu revivi. O rei demônio foi muito trouxa, em achar que poderia me levar com ele para o túmulo. Após a sua comemoração, ele olhou para o lado, percebendo que estava junto de uma horda de demônios, e os mesmos o encaravam com um olhar torto. Ele se perguntou do porquê estava entre esses demônios feios. Foi nesse momento que um homem velho chamado Lautier lhe perguntou: o que você está fazendo aí parado? Confuso, ele perguntou se o velhote estava falando com ele. Enquanto passava a mão em seu rosto, ele percebeu algo estranho. Vendo que tinha um espelho por perto, ele decidiu checar algo. Ele viu o seu reflexo no espelho, notando seus cabelos brancos e chifres no topo de sua cabeça. Ele não tinha mais uma aparência humana, mas sim de um demônio de nível baixo, chamado Ganlevo. Por alguns segundos, ele fica em silêncio, mas então, ele fica completamente em choque, não acreditando que se tornou um demônio. Com muita raiva, ele chama pelo sistema, reclamando que ele não havia renascido, mas sim reencarnado. Ao mesmo tempo, os demônios se perguntavam se ele estava bem da cabeça, chegando à conclusão que ele deve ter batido com ela, em alguma rocha. De repente, o assistente do sistema apareceu, pedindo 1000 desculpas para o usuário, explicando que havia acontecido um bug durante o seu renascimento. Com ódio no coração, o ex-humano, agora demônio, Ganlevo, agarrou o sistema com força,
ó, ameaçando de parti-lo ao meio, pede para que esse problema fosse resolvido. O assistente, apavorado, respondeu que não pode consertar um bug, mas pode recompensá-lo pelos danos causados. Ele mostrou uma nova mensagem. O sistema pede muitas desculpas ao usuário. Se o mesmo for morto, como recompensa, poderá reencarnar como humano novamente. Porém, apenas se for morto por outro ser, o usuário não irá reencarnar novamente se tirar a própria vida. Após entregar a mensagem, o assistente desaparece, desejando boa sorte ao usuário. Ganlevo chora de preocupação, se perguntando se a sua futura esposa vai se casar com outra pessoa, por ele não ter voltado. Ao mesmo tempo que os outros demônios falavam mal dele pelas costas, dizendo que ele sempre foi um demônio fraco e medroso, quando a situação se tornar crítica, ele simplesmente vai fugir, como o covarde que é. Nesse momento, uma feiticeira demoníaca chamada Laumier alertou a todos que um grupo de humanos chamados Guilda Azul estavam se aproximando da base. Ela relata que todos estão por volta do rank B, e do lado dos demônios, apenas a rainha está no rank B. Desesperada, ela pede para todos fugirem agora, senão, seriam todos mortos com toda a certeza. Essa notícia apavorou a todos, mas não a Ganlevo, que viu isso como uma oportunidade perfeita. Ele pensou, já que agora sou um demônio, é certeza que os humanos vão querer me matar. Então, sem perder tempo, ele se dirigiu para a entrada. Tanto o velho quanto os outros demônios perguntaram o que ele estava fazendo, pois daquele lado estava a Guilda Azul, um demônio fraco como você, com certeza vai morrer assim que estiver lá fora. Ganlevo ouviu isso, e em resposta, ele apenas se virou, e com um sorriso em seu rosto, ele diz que vai distrair os humanos, enquanto todos aproveitam a chance para escapar. Essa atitude surpreendeu a todos, não acreditando que ele simplesmente vai se usar de isca para ajudar todos a escaparem, se perguntando se esse ainda é aquele demônio fraco de classe baixa que todos conhecem. De repente, um círculo mágico se formou no teto, e uma enorme pilha de rochas caíram, bloqueando a entrada da caverna. Nesse momento, uma mulher de cabelos castanhos e olhos escarlates apareceu. Essa é a atual rainha demônio de rank B, Liu Bingji. Com uma expressão séria em seu rosto, ela diz: "Nascemos juntos, e crescemos juntos, então, todos nós, iremos embora juntos." Ganlevo não gostou de ser interrompido, e com toda a sua raiva, ele desferiu um soco na parede de rochas, apenas para perceber que é realmente um demônio fraco, e tudo o que conseguiu foi quebrar os seus dedos e perder um ponto de HP. Sentindo dor, ele olhou para a rainha, a chamando de mulher intrometida, dizendo para ela não se intrometer. A mesma fica confusa de ter sido chamada assim, e o velho fica muito pistola, pede para ele ter mais respeito com a sua rainha. Ganlevo, com um sorriso no rosto, diz para não subestimar alguém que não tem medo de morrer pelo bem dos seus companheiros. Essa atitude faz a rainha corar, se perguntando quando foi que esse demônio havia se tornado tão másculo. Ganlevo apenas vira as costas para todos, e diz: "A minha vida inteira, eu apenas me escondi, e agora que tenho a chance de ser útil para o Império Demoníaco, não irei vacilar. Afinal, são apenas humanos, o que eles têm de tão assustador? Neste momento, não é hora de ser covarde, então, apenas me deixem morrer com dignidade." Essas palavras comoveram a todos, achando que ele é o demônio mais corajoso que já conheceram. Ao mesmo tempo, em seus pensamentos, Ganlevo estava torcendo para que ninguém tentasse o impedir. Hesitantemente, a rainha Liu Bingji não queria deixá-lo ir, porém, o velhote a chamou para ir embora, querendo não fazer com que o sacrifício dele seja em vão, e relutantemente ela decidiu ir embora com os outros, se dirigindo para a saída secreta. Ganlevo, alegremente, saiu da caverna, se colocando na frente da Guilda Azul. Começando a provocar os humanos, ele mandou tentarem o matar se tiverem coragem. A guilda se perguntava por que apenas um demônio apareceu, mas logo deixaram essa dúvida de lado, e partiram para cima de Ganlevo, e o mesmo estava muito animado, pois iria reviver como um humano novamente, e se casará com a sua princesa. Porém, de repente, uma flecha apareceu, acertando um membro da Guilda Azul. Logo várias outras flechas apareceram,
com os humanos achando ser uma emboscada. Ganlevo olhou para cima, e chocado, viu que era o velhote quem estava atirando as flechas. Nesse momento, o sistema notificou que o velho passou por uma evolução repentina, que fez ele subir do rank C para o rank B. De repente, uma notificação apareceu, revelando que os demônios podem ter uma evolução repentina, se passarem por uma forte situação emocional, os fazendo entrarem no estado de exaltação. O velho explica que após a morte do seu rei, os demônios começaram a temer os humanos, e por isso não resistiram, deixando então os humanos invadirem as suas terras, e como resultado, começaram a matar e a saquear tudo. Por falta de resistência, aceitamos que éramos fracos, e decidimos não revidar. Mas graças a você, nós entendemos, dessa vez, você tem toda a razão, em momentos como esse, fugir é a última coisa a se fazer. Nesse momento a rainha apareceu, com os olhos cheios de determinação, e uma aura ardente. Ela diz que agora, essa é a hora, dos demônios revidarem. Ganlevo fica chocado em ver que não foi apenas o velhote, mas até a rainha evoluiu, de uma feiticeira demoníaca de rank B, para uma suprema feiticeira demoníaca de rank A. Esse acontecimento deixa toda a Guilda Azul em choque, pois tinham certeza que não havia nenhum demônio de rank A naquele local. A rainha começa a conjurar um feitiço, que formou um enorme meteoro, que acabou devastando todo o campo de batalha, além de ter eliminado completamente a Guilda Azul, sobrando apenas uma enorme cratera vazia. Ganlevo não conseguia acreditar que com apenas um golpe, a Guilda Azul inteira foi eliminada, e para melhorar, o sistema notificou: parabéns ao usuário por derrotar a Guilda Azul junto de seus aliados. Você recebeu muitas recompensas. Além de ter subido para o nível 10, o usuário acumulou muitos pontos de experiência. O usuário poderá usá-los para melhorar os seus status. Na mente de Ganlevo, ele se perguntava por que era tão difícil morrer, enquanto chorava, pedindo para morrer de uma vez. Algum tempo depois, somos levados até a cidade capital do Reino das Nuvens. Dentro da residência da Casa Uu, vimos um senhor com chifres no lugar das sobrancelhas, muito irritado com o relatório de seu subordinado. O mesmo relata que a Operação Resgate falhou miseravelmente, relatando que o resultado devia ter sido diferente. Havia sido calculado que a Rainha Demônio estaria em desvantagem, e totalmente cercada pela Guilda Azul. Ela iria entrar em desespero, e justamente nesse momento, o jovem mestre da Casa Uu, Vuju, iria aparecer, cavalgando em seu cavalo negro, acompanhado de seu exército, para resgatar a rainha, e após demonstrar a sua coragem e bravura no campo de batalha, ele iria tomar a jovem rainha em seus braços, e como resultado, ela iria se apaixonar por ele, e com muita paixão, ela aceitaria o pedido de casamento do jovem mestre. Porém, ao contrário do que devia ter acontecido, todo o plano foi por água abaixo, pois no momento de desespero, a rainha e seus aliados passaram por uma evolução repentina, assim, ganhando poder e força, para derrotar a Guilda Azul. O subordinado chama o sobrancelhudo de chanceler, e pergunta o que deve ser feito. Frustrado, o mesmo se vira para o demônio sentado na cadeira, e pergunta o que deve fazer agora. É mostrado mais um demônio com chifres no lugar das sobrancelhas, este sendo o general militar do Império Demoníaco, Wuan. Com uma expressão séria, ele responde que irá fazer o que já devia ter sido feito desde o início. Ele irá forçar a rainha a se casar com o seu filho. Usando da sua posição de maior patente na força militar do Império, e com o apoio das 3 grandes ordens demoníacas ao seu lado, não terá nenhuma chance dela se recusar a aceitar. E já tendo tomado a sua decisão, ele pede para o chanceler mandar o seu filho retornar imediatamente, e amanhã de manhã, já deve estar com toda a tropa preparada para o grande anúncio, que será feito diante de toda a corte imperial demoníaca. Em outra parte do reino, dentro do Palácio Real, nos aposentos da rainha, a mesma estava tomando seu banho quente, enquanto pensava em um certo alguém, que mesmo sendo de rank baixo, teve coragem o bastante para enfrentar o inimigo de frente, e sem um pingo de medo, não hesitou em sacrificar a sua própria vida, para salvar a dos seus companheiros. Sentindo que esse tipo de altruísmo merece uma recompensa, ela chama pela sua empregada Laumier,
e pede para ela chamar o Ganlevo para sua casa, com a intenção de lhe dar uma recompensa. A empregada faz uma expressão sacana, pensando que essa recompensa deve ser uma coisa muito especial, se está querendo convidá-lo para entrar em sua casa, a essa hora da noite. Imaginando como será essa recompensa, ela responde a Sua Majestade: "Pode deixar comigo, irei trazê-lo agora mesmo." A rainha, confusa, se perguntou do porquê de repente ela havia ficado tão animada. Em algum lugar, em uma taberna, vimos Ganlevo, virando todas as garrafas que encontrava pela frente. De repente o sistema pede para ele distribuir os pontos acumulados, mas frustrado, ele se recusa a fazer isso, revelando ao sistema que o seu objetivo é não ficar mais forte, para assim morrer mais facilmente. Ele decide olhar os seus status, e descobre que é um demônio de Elite Rank D, de nível 1, ficando satisfeito com o fato de ainda ser um demônio de nível baixo. Então se alguém muito forte tentar o matar, com certeza vai dar certo, mas se pergunta quem a essa hora poderia lhe fazer esse favor. Nesse momento, Laumier apareceu, informando que a rainha solicitou a presença de Ganlevo em sua casa. O mesmo fica muito feliz em ver que ela apareceu, e a chamando de irmãzona, ele pede para ela lhe fazer um favorzinho. A empregada, envergonhada, pergunta o que ele está fazendo, e para onde ele está a levando. Ganlevo acaba levando ela para os fundos da taberna, em uma sala onde havia uma cadeira com algemas, e no chão, vários brinquedos adultos. Esse cenário fez a empregada ficar muito tímida, e em sua mente, ela não fazia ideia de que Ganlevo, normalmente quieto, tinha um lado tão agressivo quando está bêbado. Corada de vergonha, ela pega um martelo, e nocauteia Ganlevo, e com o rosto vermelho, ela diz que agora, não é o momento ideal. Hoje, você pertence a Sua Majestade. Alguns minutos depois, já dentro do palácio de Sua Majestade Liu Bingji, ela elogia a bravura do jovem demônio Ganlevo. Animadamente, ela o chamou pelo seu nome, Levo, e declarou que como recompensa pelos seus esforços, ela lhe concederá a medalha de 1º grau de bravura, e sentindo que esta recompensa não é o suficiente para aquele que salvou a vida de sua rainha e a de seus aliados, ela decidiu lhe entregar mais uma recompensa. O conjunto do Rei da Matança, uma vestimenta que supera qualquer armadura do Império. Aquele que vestir este traje será invencível. Laumier, muito surpresa, fica com os olhos brilhando de empolgação, pois esta é a mesma armadura que o pai de Sua Majestade, o antigo Rei Demônio, usava. O fato dela entregar isto para alguém significa que a rainha talvez realmente tenha sentimentos ocultos pelo Ganlevo. O sistema notifica ao usuário que no interior daquela maleta está um conjunto completo de armadura de rank SS. Ganlevo olha para isso, e o seu único pensamento foi que tudo isso é completamente inútil para ele. Com desânimo, ele aceita as recompensas, e diz para Sua Majestade que se não tiver mais nenhum assunto a ser tratado, ele vai se retirar, assim, saindo tranquilamente do palácio. Essa atitude surpreendeu tanto a Sua Majestade quanto a empregada. A rainha, com uma expressão apaixonada, acha ele ainda mais incrível, por aceitar as recompensas de uma forma tão sincera, e sendo tão humilde. Essa atitude fez a paixão dela por ele aumentar ainda mais. Já do lado de fora do palácio, Ganlevo percebeu que estava sendo observado, e quem estava o encarando era um dos chefes das 3 grandes ordens demoníacas do Império. Seu nome é Umin. Ele estava muito chateado por ser convocado a essa hora da noite, principalmente para apenas presentear um mero soldado de nível baixo, demonstrando estar muito desapontado com a rainha. Nas últimas 3 gerações, eu, Umin, servi fielmente a Sua Majestade e ao reino, e não recebi nenhuma recompensa. Infelizmente, Vossa Alteza, você está me forçando a passar para o lado do general, mas não me culpe por isso, pois foi você quem não reconheceu os meus esforços. De repente, Ganlevo apareceu na frente dele, querendo dizer algo. Imediatamente, Umin fez uma expressão de desgosto, pensando que este mero soldado, agora nas graças da rainha, veio se gabar de sua recompensa, ficando ainda mais irritado com a rainha, por reconhecer alguém tão desprezível e arrogante. Mas ao contrário do que ele achava, Ganlevo apenas entregou o conjunto para ele, e disse: "Pegue, isso é seu."
O velho ficou confuso e em choque. Foi nesse momento que Ganlevo, com um sorriso em seu rosto, disse: Em nome de Sua Majestade, ela me pediu para entregar isto a você. É a sua recompensa pelo seu trabalho duro, e seus árduos esforços pelo bem do Império Demoníaco. Esta é uma recompensa realmente incrível, então cuide bem dela, e continue com o seu bom trabalho. Ganlevo, após entregar o conjunto, apenas virou as costas, e foi embora, enquanto Umin ficou sem reação, junto de seus guarda-costas, que apenas o encaravam em silêncio. Foi então que Umin desabou em lágrimas, e muito arrependido, ele disse: Majestade, por favor me perdoe, eu estava errado, minha alma vale menos que a de um porco, não acredito que questionei a minha lealdade, a partir de agora, servirei a Vossa Majestade pelo resto da minha vida. Em outro local, vimos Ganlevo, se lamentando por não conseguir ser morto por ninguém até agora, pensando se deveria sair desta cidade, para achar outro jeito. Mas nesse momento, ele ouviu alguém chegar. Esse alguém é o filho do general, perguntando a um subordinado do porquê de ter sido chamado a essa hora. O subordinado informa que o pai do jovem mestre, o general, pediu para ele se preparar, porque amanhã será o dia em que o general irá até a corte, pedir pela mão de Sua Majestade em casamento. O príncipe perguntou: o que acontecerá se alguém interferir? O subordinado respondeu: se alguém tentar se envolver, terá uma morte dolorosa, servindo como exemplo para todos os outros não tentarem desafiá-lo. O príncipe concorda e decide ir dormir, para amanhã estar pronto para o grande anúncio. Escondido em um canto, estava Ganlevo, que ouviu toda essa conversa, e com um sorriso sapequinha, ele teve uma grande ideia. Na manhã seguinte, no salão de reuniões do Reino das Nuvens, estavam reunidas as 3 grandes forças do Reino Demoníaco, e dentre todos que estavam presentes neste salão, havia um demônio em especial, que estava achando toda essa situação uma completa chatice. Esse era Ganlevo, demonstrando uma expressão de cansaço, e em seus pensamentos, se perguntava do porquê de todas as reuniões sempre serem tão chatas. De repente, o chanceler da Casa Wu fez seu relatório para Sua Majestade. Ele relata que alguns quilômetros a oeste do Reino das Nuvens havia sido avistado uma imensa tropa de exércitos humanos, mas felizmente, o general Oan estava lá para intervir, e com a sua força, ele conseguiu sozinho acabar com o exército dos humanos em poucos minutos. A rainha Liu Bingji ficou satisfeita com o resultado, elogiando as ações do general, e decide recompensá-lo generosamente. O próprio general demonstrou estar contente com as palavras de Sua Majestade, e a respeito da recompensa, ele responde que tem um pedido. Ele chamou seu filho, e pediu para que o mesmo se aproximasse. Com uma expressão séria, ele pede por um casamento com o seu filho. A rainha fica bem feliz por ele querer se casar, e pergunta: quem foi que chamou a atenção do jovem mestre da Casa Wu? Com uma expressão ainda mais séria, o general revela querer que a Sua Majestade se case com o seu filho. E a mesma, com uma expressão de surpresa, pede para o general não brincar com essas coisas. O general Oan, com um tom robusto, diz: estou falando muito sério, Majestade, você e meu filho se conhecem há bastante tempo, praticamente são amigos de infância, então não seria ruim um casamento entre vocês. A rainha, um pouco incomodada, responde: é verdade que nos conhecemos desde a infância, mas nós nunca tivemos esse tipo de relação. Mas o general, com uma cara franzida, diz: isso não importa, os sentimentos são irrelevantes, afinal, desde a morte do Rei Demônio, a confiança de nossas tropas na coroa estão caindo cada vez mais, e além disso, é a primeira vez que temos uma rainha no comando. Ninguém tem confiança em você, afinal, a Vossa Majestade acabou facilmente caindo em uma emboscada dos humanos, e por sorte conseguiu sobreviver, e um governante fraco, que depende da sua própria sorte, não é adequado para governar, por isso, um novo rei deve ser nomeado. O exército da Casa Wu começou a gritar, concordando com os fatos que o general apresentou, dizendo que o jovem mestre da Casa Wu é o pretendente perfeito para a Vossa Majestade. O velho Lautier demonstrou estar muito irritado com o general, o chamando de covarde, por estar usando um assunto tão irrelevante
para manipular a rainha, e a mesma não sabe o que fazer agora. Ganlevo, do lado do velho, percebeu que a situação estava ficando muito séria, então, discretamente, ele deu um sorriso de coringa, e com toda a sua malícia, se dirigiu para o meio do problema, enquanto o velho perguntava: o que vai fazer? De repente, Ganlevo pegou o braço da rainha Liu Bingji e a puxou para perto, dizendo em voz alta: não deixe esse imbecil te dizer o que fazer, todo mundo tem o direito de buscar a própria felicidade. Essas palavras deixaram a rainha sem reação, e corada, tudo o que ela conseguia pensar era que Ganlevo, mais uma vez, veio até ela. Nesse momento, um dos líderes das 3 grandes ordens do Império, Umin, reconheceu aquele jovem que defendeu a rainha. A mesma, com uma voz fraca, queria dizer algo ao general, porém, o general, com uma aura intimidadora, relembra a rainha que serviu nas linhas de frente por 3 dinastias, e foi condecorado general do Império Demoníaco do Reino das Nuvens por 2 reis demônios seguidos. Num tom mais ameaçador, ele pede para a rainha ter cuidado com as suas próximas palavras. O Lautier não suportou mais, e apontou uma flecha para a cabeça do general. Yumin, com raiva, disse: general, é você quem deve ter cuidado com as suas próximas palavras, pois acabou de ameaçar diretamente a rainha. O general Poucas Ideias diz para todos se calarem, e reforça que ele é o general, aquele que tem o comando militar de todo o império, sob o seu comando, e pergunta quem é que vai ter a coragem de desafiá-lo. Nesse momento, a rainha Liu Bingji simplesmente abaixa a cabeça, concordando com o que o general disse, e pede para todos abaixarem as armas, contanto que ninguém se machuque. Ela está disposta a aceitar o pedido. De repente, Ganlevo começou a rir descontroladamente, enquanto chamava a rainha de mulher estúpida, pois já havia desistido da batalha antes mesmo de começar, e pergunta se não havia sobrado nada do espírito de luta da realeza nela. Com uma expressão de deboche, ele olha para o general, e pergunta em voz alta: o que esse velho tem de tão assustador? O general, com uma cara amedrontadora, se aproximou de Ganlevo, e perguntou: quem te deu permissão para falar? Em resposta, ele cuspiu na cara do general. O mesmo ficou chocado e enojado, fazendo uma cara de cão chupando manga. Ganlevo não perdeu a oportunidade, e começou a humilhar o general, dizendo em voz alta: pare de se gabar, desce seu poder militar, e comece a se lembrar de quem foi que te deu esse poder. Quem você pensa que é, para dar ordens à sua majestade? Ela é a rainha dos demônios, a posição que está acima de todos os outros, e além disso, tem uma deslumbrante beleza natural, da cabeça aos pés. Como pode pensar em dizer que seu filho é digno dela? O filho, logo atrás do general, se sentiu humilhado. O próprio general ficou com muita raiva, e com palavras cheias de ódio perguntou: se não o meu filho, então quem seria digno da rainha? Ganlevo, com um sorriso radiante, respondeu: este bonitão aqui na sua frente. Eu admito, não irei mais esconder, a rainha e eu já estamos comprometidos, secretamente, lá na caverna. Nós fizemos a promessa de nos casarmos. Na mente de Ganlevo, ele pensou: agora sim esse cara vai me matar com certeza, enquanto ainda debochava do general. Todos naquela sala ficaram muito surpresos em saber dessa fofoca quente. Lautier ficou sem palavras, não acreditando que Ganlevo havia humilhado o general na frente de toda a corte, e Laumier ficou muito empolgada e animada em descobrir que estava certa. Tinha certeza de que os dois estavam tendo um relacionamento secreto. Ao mesmo tempo que a rainha Liu Bingji estava muito corada, não acreditando que Ganlevo fez tudo isso por ela. Nesse momento, o general estava quase explodindo de raiva, perguntando se Ganlevo estava querendo morrer, e o mesmo, com um tom de provocação, responde que sim, perguntando se o general teria essa coragem. Essa tinha sido a última gota. O general, cheio de ódio, decidiu que vai o matar. Ele começou a juntar uma grande quantidade de energia na palma de sua mão, fazendo todos os soldados recuarem de medo, pois esta é uma das grandes técnicas secretas do general, a estocada nuclear. Sem perder tempo, o general saltou na direção de Ganlevo e desferiu um golpe a queima-roupa. E o mesmo, enquanto sentia a pressão e a potência do golpe,
apenas estava pensando que finalmente chegou o momento de sair da pele de demônio e voltar a ser humano novamente, para assim reencontrar a sua esposa, que deve estar esperando agora. De repente, uma grande explosão surgiu no meio do salão, assustando a todos que estavam presentes. Porém, o príncipe Vujun percebeu algo. Vimos uma silhueta se formando no meio das chamas. Essa cena deixou o príncipe, e a todos que estavam presentes naquele salão, completamente chocados. E conforme as chamas foram se extinguindo, vimos que Ganlevo havia sobrevivido. Era como se o ataque do general nem tivesse o afetado, e acima da cabeça dele estava uma insígnia dourada. Logo em seguida, apareceu uma janela brilhante, dizendo que agora Ganlevo foi promovido a general, e foi-lhe concedido a ordem militar, fazendo ele automaticamente subir para o nível 40, se tornando um demônio da elite de rank A. Além disso, ele ganhou um aprimoramento em sua defesa, e uma habilidade que faz a defesa dele aumentar 5 vezes mais quando sua vida estiver baixa, e ainda adquiriu uma habilidade secreta. Quando ele receber o dano definitivo, o ataque será refletido, causando um dano crítico ao seu inimigo. Neste momento, Ganlevo, chocado e sem reação, se perguntou: como foi que isso aconteceu?